Deus abençoe a todos os irmãos ouvintes que futuramente irão ouvir este áudio. Que essas palavras elas possam te dar conforto, te dar segurança. Que essas palavras elas sejam uma via de escape para o teu coração. Deus abençoe a todos os irmãos. Evangelista irmão Renan, Criciúma, Santa Catarina. Irmãos, eu quero ler no livro de Filipenses, capítulo 3, no verso 13 ao 14, o apóstolo Paulo diz assim, irmãos, não pense que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Quero ser bem breve aqui nesse meu destaque. Irmãos, eu quero falar aqui um pouquinho de perseverança. Irmãos, para que haja perseverança, o primeiro de tudo é a fé. No livro de Hebreus, capítulo 11, no verso 6, o apóstolo Paulo diz: porque sem fé é impossível agradar a Deus. Creia que Ele existe, que Ele é o galardoador dos que o buscam. Veja bem, meus irmãos, como iremos perseverar em algo que não cremos? Não tem lógica. Como iremos depositar a nossa fé se não cremos em Deus de todo o nosso coração? Para nós perseverar em algo, nós temos que crer em algo. Temos que ter a fé. E para que alcançaremos a perseverança, temos que crer em Deus para que Ele possa operar. Irmãos, temos aqui vários exemplos, várias passagens que falam de fé e perseverança. Eu quero falar aqui, irmãos, de Josué. A Bíblia diz que Josué passou por muitos momentos de dificuldade, muitos momentos de angústias, de aflições. E quando Moisés partiu, ele assumiu o comando de Israel. E aquilo, irmãos, para ele era uma grande responsabilidade. Uma situação difícil. Ele muitas vezes se sentia despreparado, incapacitado, e até desprezado, irmãos, para assumir aquela responsabilidade. Mas ele lembrou que Moisés tinha ensinado para ele, para pedir a Deus que falasse com ele, que ele tivesse a mesma experiência que Moisés tinha, que era se comunicar com Deus, Moisés era um homem que tinha uma grande intimidade com Deus, que ele falava face a face com o próprio Deus, irmãos, Vimos ali na Bíblia que quando Moisés subiu aquele monte, ele falou com o próprio Deus no meio daquela sarça ardente. E daí já tiramos base de como era a intimidade com Moisés e Jesus Cristo. E quando Josué, irmãos, estava ali no seu momento de angústia, andando ali no deserto, no seu momento de tristeza, Jesus Cristo vem e fala com ele e diz, no livro de Josué 1, capítulo 9, diz assim: não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, esforça-te, tenha bom ânimo. E depois desse dia, ele se encheu de fé, começou a querer mais, perseverar nas suas ações, começou a ter sucesso. E Deus veio e disse para Josué que em 3 dias o povo iria atravessar o Jordão. Mas a Bíblia fala que
o povo de Israel era um povo muito incrédulo, irmãos. Desde o tempo de Moisés, era um povo muito incrédulo, um povo muito murmurador. Eles tiveram muitas experiências com Deus, viram milagres acontecerem, E mesmo assim eles duvidavam das coisas de Deus, irmãos. E isso é muito comum até os dias de hoje. As pessoas muitas vezes não creem em Deus, querem perseverar em algo. Muitas pessoas buscam só as coisas da terra, E não querem muitas vezes saber de Deus. As pessoas não creem, buscam coisas terrenas, buscam sucesso terreno, e Deus fica para lá. E Deus disse, irmãos, para Josué que eles iriam atravessar o Rio Jordão. As pessoas, como eu acabei de dizer, duvidaram, murmuraram, disseram, falavam, que talvez ele não era Moisés, porque só Moisés tinha o poder, só Moisés tinha intimidade com Deus para falar uma coisa daquelas, E Josué ele foi forte e corajoso. O irmão Branham, irmãos, diz que quando o anjo veio visitar a ele, falou assim: se tu for sincero, nem o câncer parará diante de ti. E Josué tinha sinceridade, Não podemos enganar a Deus. Deus conhecia a índole, Deus conhecia a fé que Josué tinha, irmãos. Então, ele era o homem mais sincero daquele lugar. Para você ter poder, você tem que se posicionar. Você tem que estar na estatura de um varão perfeito, como o evangelista Vitor tinha pregado alguns dias atrás, Nós temos que ter a estatura de um varão perfeito, irmãos. Deus ele não pode operar nas coisas erradas. Deus ele não pode operar nas coisas que não são sinceras. Irmãos, quando nós estamos sinceros com Deus, quando nós estamos com uma vida de qualquer maneira, de uma vida levada de qualquer jeito, irmãos, muitas vezes as pessoas ficam pedindo a Deus as coisas, não se posiciona. A oração não chega nem ao telhado, irmãos. A oração não sobe meio metro, mas quando a oração de um justo é orada, quando a oração de um homem que se posiciona no altar, que tem seu posicionamento, a palavra sobe, irmão, como uma flecha, e algo acontece. E Josué estava nesta situação. Ele era um homem justo, correto, um homem com fé, de boa índole. E Deus fez aqueles prodígios e maravilhas, e o povo ficou abismado, talvez pensando que só Moisés poderia realizar aqueles acontecimentos. Irmãos, eu quero ler aqui uma mensagem do irmão Brana, a mensagem perseverança. Veja bem o que o irmão Brana fala. Agora, a perseverança é ser persistente, tentar fazer um gol. Você tem a sua mente colocada em alguma coisa. Você fica persistente nisto porque você crê que esta é a coisa que você quer. Você crê que você pode ter isto? Agora perdoa-me, ser persistente, você tem a sua mente formada. Agora do que você irá fazer? Agora você não pode ter fé em Deus sem conhecer a palavra de Deus, ou conhecer algo a respeito de Deus. O profeta ele é bem direto, Você tem que conhecer Deus primeiramente, crer em Deus para que você possa ter o sucesso. Talvez as pessoas ficam pedindo algo da parte de Deus, querendo ser abençoadas, querendo ter a vida mudada, E muitas vezes é o fracasso porque não tem um posicionamento. Nós temos que se posicionar. Nós temos que ter a estatura de varão perfeito, como o evangelista pregou, o evangelista irmão Vitor. Nós temos que ter a fé em Deus.
andar retamente, fazer a vontade de Deus, passar por as etapas, né? Se limpando, se libertando, mudando a sua vida, deixando Deus entrar, irmão. Deixa Deus entrar na tua vida. Deixa Deus entrar no teu ser. Deixa Deus operar. E você verá o que Deus irá fazer na sua vida. Talvez a vida financeira, a vida espiritual, sentimental, né?